Olá, você que opera opções e você que está ingressando nesse mercado. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Option Jaguar. Aqui eu te ensino a aumentar as suas chances de lucro e a reduzir o risco nas suas estratégias com opções. Meu nome é Daniel Coelho, eu sou estrategista da Fundamat Solutions e operador certificado da OREX. No episódio de hoje nós vamos falar sobre Mindset. Mas antes, já se inscreve no nosso canal, aperta o sininho, compartilha com os amigos, tá bem? Vamos lá, vamos para cima. Então, o que vem a ser mindset, tá bem? E como isso se aplica ao mercado de opções? Mindset é, digamos assim, um conjunto de atitudes mentais. Mind vem de mente, set é um conjunto, né? Então a gente tem um set disso, um set daquilo, de atitudes mentais que vão ser vantajosas para você, dependendo do que você está fazendo. Aqui nós estamos falando, claro, mercado financeiro e mais precisamente das nossas estratégias com opções. E existe um engano famoso, né, sobre o que é ou o que não é mindset. E antes disso, vou falar sobre o que não é o mindset. Mindset não é a obrigatoriedade da vitória. Muitas pessoas, especialmente iniciantes, se põem muita pressão e se acham numa obrigatoriedade de vitória que não existe. Aí a pessoa até vence, faz uma boa operação, ganha e reclama dela mesma. Reclama do resultado. Bom, gente, no meu mindset, eu cultivo o meu pequeno vencedor interior, tá bem? E funcionou comigo, já funcionou com outras pessoas, então é uma técnica que eu posso dizer que funciona, tá? Cultive o seu pequeno vencedor interior. Não brigue com ele, não rale com ele. Lembre-se de quando você entrou no mercado, é recente, tá? Ou não faz tanto tempo assim. Então, esse pequeno vencedor interior ainda está se habituando, né? É você, é a sua psique, são as suas emoções que ainda estão evoluindo, ainda estão crescendo e constituindo esse mindset. Eu me perguntei há muitos anos atrás o que seria isso. Eu ouvi a palavra mindset por primeira vez em torno de 2010 e em 2013 eu estava em João Pessoa quando eu pesquisei mais a fundo o que vem a ser mindset. Eu queria, naquela ocasião, mudar a minha vida. Eu ficava me perguntando como pensam os vencedores. E foi aí que eu cheguei nessa palavra mindset. Curiosamente, a minha família tem vários psicólogos e ninguém sabia dessa palavra até então. Tá? E, sabe, foi uma busca mesmo, né, de entender no começo o que vem a ser mindset e até chegar a mudar o meu mindset. Eu me perguntava como reprogramar o BIOS. Gente, é possível. Cada um de nós constrói a sua própria realidade. Mas, calma, vamos com calma, né? Eu posso dizer que nessa ocasião em João Pessoa, minha vida tinha capotado, sabe? E eu realmente precisava me refazer de uma série de coisas que aconteceram, separação e, sei lá, a relação com os meus filhos e tudo mais, né? Então, eu, graças a Deus, né, comecei a me interessar por mudar, tá? Mudar interiormente, mudar as minhas atitudes, e eu comecei a buscar aquilo que eu chamava a psicologia do sucesso. Há de existir um meio, há de existir maneira. Como pensam os vencedores? Eu, uma vez na vida, longe no passado, tive contato com Ayrton Senna e era visível que a maneira dele de pensar era bem outra. Então, eu me inspirei nisso, me inspirei nessas vivências para buscar a atitude mental que me levaria adiante.
né? Uma delas é uma frase que eu gosto muito. Tudo que nos acontece nos favorece se a gente não se aborrece. Então, resumindo, mindset é isso. É a atitude mental, ou o conjunto de atitudes mentais que vão servir para lhe criar uma vantagem estratégica, para lhe dar resiliência e para lhe ajudar a superar alguma dificuldade. Aqui, no nosso caso das opções, lembre-se que você é seu próprio médico, é seu próprio treinador, é seu próprio gerente de risco, né? Nós vimos tudo isso até agora, né? Nós tivemos noções sobre como construir um cenário, depois eu expliquei também noções sobre como construir um plano B, tá? Nós vimos a técnica de redução progressiva do risco, até se superficialmente, tá? Vamos nos aprofundar ainda. E agora esse mindset, isso é uma coisa que você mesmo vai cultivar em você. Uma atitude interior vencedora, tá bem? Claro que até chegar lá, né, é preciso que você tenha claros alguns detalhes, tá bem? Por exemplo, você quer aprender a operar opções ou você gostaria de somente ganhar dinheiro com opções? Parece quase igual, mas existe uma sutil diferença. Quem gostaria de apenas ganhar dinheiro com opções não necessariamente quer aprender a operar. E estudar as opções ou amadurecer dentro da operação, das operações com opções, vai demandar algum tempo, tá? Tempo esse que quem gostaria de lucros imediatos nem sempre dispõe ou gostaria de reservar, né, para esse amadurecimento do próprio mindset, do próprio conhecimento, que aliado à sua atitude, né, ao seu mindset, vão lhe dar mais e mais resiliência. Tudo isso são ferramentas, tudo isso que eu falei, a construção do cenário, a construção do plano B, a atitude mental, tudo isso são ferramentas que vão te fortalecer, tá bem? É preciso nunca esquecer que nós trabalhamos com risco, né? E aí vem a técnica da redução progressiva do risco, RPR, e por aí adiante. Importante ter esse mindset no mercado de opções, é claro, né, para a pessoa não ficar sujeita, para a pessoa não ficar vulnerável, tá bem, às próprias emoções. Lembrando que talvez seja impossível controlar os pensamentos, mas sempre é possível escolher a emoção que se quer viver. Assim como também é possível montar a sua própria dieta emocional, né? Escolher, selecionar quais emoções você gostaria de se alimentar e quais emoções são desinteressantes ou prejudiciais para aquilo que você está fazendo, né? E claro, dentro de tudo isso, nós vamos ver ainda alguns detalhes, por exemplo, do efeito Dunning-Kruger. O que vem a ser então o efeito Dunning-Kruger? O efeito Dunning-Kruger é aquela coisa onde a pessoa que sabe pouco sabe tudo, e a pessoa que tem mais experiência, sabe mais, conclui que só sei que nada sei. O benefício de ter o mindset, eu já falei, você está construindo a sua resiliência, tá? E os meios que você tem para construir o seu mindset são variados, né? Por exemplo, eu, naquela ocasião, em João Pessoa, comecei a me interessar por hipnose. Eu gostaria de borrar alguns comportamentos em mim mesmo. Então, eu comecei a estudar técnicas e a ler a respeito sobre técnicas de auto-hipnose. Esse é o caminho que eu tracei. Isso não é recomendação. Bem, eu fui por esse caminho e me aprofundei nisso. E depois, na Alemanha, fiz cursos com pessoas reconhecidas e hoje tenho até um diploma de hipnotista internacional da associação nos Estados Unidos e tudo mais, mas isso é outra história. Eu fui por esse caminho porque eu gostaria de conhecer melhor, né, essa construção de realidades que se faz através da hipnose a fim de mudar o meu próprio mindset. Posso dizer que deu certo. É uma questão de hábito também, né? É uma questão de
da frequência com que a pessoa se exercita nisso também, mas eu acho prazeroso. Para mim é muito prazeroso fazer uma auto-hipnose ou cultivar o meu mindset, aí selecionar as emoções que não me interessam, tá? E, claro, como sempre, né, tudo isso vai ter uma parte prática no final desse vídeo. Nós vamos fazer uma pequena brincadeira de criança e você vai ver a força dos seus pensamentos. Você vai materializar com os seus pensamentos. Presta atenção, tá bom? Antes disso, vamos dar uma olhada aqui na minha tela no efeito Dunning-Kruger. Isso é uma coisa também amplamente estudada na psicologia, né? E eu vou pegar aqui a minha canetinha, só um instante, para acentuar algumas partes aqui do gráfico, né? Então, essa montanha, né? Vejam, aqui embaixo é o nível de conhecimento e aqui a autoconfiança. Repare que as pessoas que têm um baixo nível de conhecimento normalmente possuem uma grande dose de autoconfiança. À medida que elas vão coletando mais conhecimento, a autoconfiança diminui. Por que isso, né? Elas devem estar percebendo que, nossa, tem muito mais para aprender do que eu previa. Até que uma pessoa culta é um pouquinho mais tranquila, um pouquinho mais modesta na sua autoconfiança, mas à medida que ela vai angariando expertise, né, a autoconfiança sobe de novo. E muitas vezes, né, nós temos especialistas que têm menos autoconfiança do que as pessoas absolutamente ignorantes ou com menos conhecimento. E esse é o gap da autoconfiança. E interessante que, na minha vivência, eu mesmo já observei isso. É interessante que as equipes de operadores sejam heterogêneas, sabe, assim, tenham pessoas com um pouco mais de idade junto com pessoas com menos idade, porque os mais jovens tendem a ser mais agressivos, os mais velhos tendem a ser mais tranquilos, mais previdentes, né? E talvez até previdentes demais, assim como os jovens seriam agressivos demais. Mas vamos falar aqui do mindset e continuar com o nosso Dunning-Kruger. Bem, esse é outra representação, né? Aonde aqui esse morro, né, chamado de Mount Stupid, Monte Estúpido, tá? Por quê? Né? A pessoa não sabe nada, mas tem um alto nível de autoconfiança, resolvo qualquer parada, né? Porém não estou preparado. E depois tem o Vale da Desilusão, o Morro da Iluminação e o Platô da Sustentabilidade. Ainda que nessa representação não existe esse gap da autoconfiança, claro, isso também não é regra, né? Isso é só uma coisa que foi constatada, tá bom? E aqui uma outra representação também bem bacana, onde a pessoa acha que sabe tudo a respeito. Eu sei tudo a esse respeito. Depois percebe que é mais complicado, depois acha que nunca vai entender e depois começa a entender, mas sabe que não é tão simples assim como ela achava no começo. Né? Então, esse é o Dunning-Kruger Effect, super simples de ver nas ofertas aí pela internet. Aprenda aprenda a operar opções com facilidade, sem dinheiro, sem ter que estudar e nem nada. E aí a pessoa vai e acha que já sabe tudo e, não sei, inventam-se métricas, inventam-se métodos. Né? É interessante, é interessante. Difícil convencer uma pessoa que, sabe, reside aqui no Mount Stupid. Né? Uma pessoa iniciante que acha que sabe tudo.
É o amadurecimento que vai fazê-la repensar a sua opinião. E já por isso mesmo, né, é bem interessante que ela tenha, no caso aqui da nossa operação com opções, um trading journal, um diário de bordo, onde ela mesma vai perceber, talvez, que fez afirmações que eram exageradas, né, para o seu nível de conhecimento à época. E indo um pouco mais adiante, né, uma vez que a pessoa consegue desenvolver as suas habilidades, tá bem? As habilidades comparadas com o nível dos desafios, né, geram determinadas emoções. Então, se ela tiver pouca habilidade, digamos assim, tá? E o desafio não for grande, né? Então aquilo não vai ser um problema grande de ser resolvido. Ela vai estar situada nesta área do gráfico e pode até ficar apática, né? Porque realmente a pessoa com pouca habilidade, as coisas que acontecem requerem também pouco conhecimento, o desafio não é grande e fica aquela coisa assim, tá? À medida que o conhecimento avança, à medida que o conhecimento avança, a apatia se transforma em monotonia, tá? Agora, se avançar mais ainda, né, a pessoa vai estar muito relaxada, porque ele vai ser um especialista resolvendo problemas simples, fáceis. Então isso vai ser canja de galinha para ele, mais ou menos, né? Ou ela, tá? Agora, se com pouco conhecimento o nível do desafio for grande ou for altíssimo, né? Então a pessoa normalmente muta para uma situação de estresse, de ansiedade e, bem, enfim, tudo que está associado aos desafios onde nós ainda não temos experiência, que é bem o caso, né, de muitos quando vão operar opções. A pessoa nunca fez aquilo. Está sozinha da frente do home broker. E agora, José? Né? Então, existe também uma solução para esse tipo de situação. A pessoa não tem que se forçar a entrar nesse tipo de coisa, nessa dinâmica, tá? Mas existe um equilíbrio, né, entre as habilidades e o nível dos desafios, tá? E chega uma hora que quando essa relação estiver bem equilibrada, a pessoa vai se sentir fluindo. E aí ela está no flow. Esse gráfico que vocês estão vendo, na verdade, né, foi feito por, vamos ver se eu consigo falar o nome dele, Mihaly Csikszentmihalyi, né, que é um tcheco que estudou a psicologia positiva e elaborou essa teoria do fluxo, do flow na atividade, tá bem? Tudo que nós começamos é devagar, é trabalhoso, mas chega uma hora que aquilo vira uma brincadeira, a pessoa se diverte. Por quê? Porque o nível do desafio não é tão grande assim em relação às habilidades que ela possui para desenvolver aquela atividade, né? E claro, se for uma coisa assim, de uma dificuldade média, tá? Com alto nível de conhecimento, então a pessoa sente que está controlando perfeitamente aquela situação. Corta, né? Aqui não filma. Bom, aqui nós temos uma outra representação desse gráfico do flow, né? E aqui nós temos o tanto de competências que ela tem, né, versus o nível do desafio, tá? Então aqui em A1, a pessoa tem um baixo nível de competência, mas com baixo nível nos desafios que ela tem que encarar. Então tudo bem, assim é fácil, né? Ela entra nessa faixa intermediária de equilíbrio entre competência e habilidades, que nós chamamos de flow.
tá? Feito isso, dito isso, eu diria que tem dois caminhos, né? Ou aumenta o nível da dificuldade, o que vai causar estresse, certamente, ansiedade e tudo mais. Ou a pessoa não aumenta o nível da dificuldade e vai desenvolvendo o conhecimento dela. Essa é a minha via preferida. Por quê? Porque ela é sem estresse. E sem estresse você aprende mais rápido e melhor, tá bem? Depois que tiver desenvolvido as habilidades, né, já num certo nível, aí bacana, pode subir de novo o nível da dificuldade, porque, sabe, está dominado, né? A pessoa é capaz de dar conta daquilo, então está equilibrado e ela segue no flow, né? A mesma coisa, à medida que a capacidade aumenta, tá? Se for aumentando gradativamente a dificuldade, então a pessoa inevitavelmente vai passar por aquele canal que as pessoas chamam canal do fluxo, tá? Eu prefiro esse caminho do que me expor demasiado, seja ao risco ou ao medo. Pra quê, né, gente? Pra que isso? Pra que se jogar na fogueira pra aprender alguma coisa mais rápido? Você gosta dessa adrenalina? Você gosta de passar o estresse? Tudo bem, bacana, cada um é cada um. Eu só digo que eu prefiro aumentar o conhecimento, continuar fazendo pãozinho pequeno, pequenas operações, aumentar o conhecimento, sentir melhor, até chegar a um determinado momento onde eu vou subir o nível das minhas operações, quando eu me sentir mais seguro para isso, porque eu já adquiri conhecimento suficiente e treinei também, né, o meu lado emocional nas operações que eu fiz, uma depois da outra. Pense no seguinte: como é que você se sentiria se você tivesse operado 10 vezes na bolsa e perdido 10 vezes consecutivas? Como é que você se sentiria na sua 11ª operação, se você já perdeu as 10 operações anteriores? Provavelmente você teria medo, você teria apreensão, você não teria certeza, tá? Ou, ao contrário, se você tivesse operado 10 vezes sabe, tivesse sido vitorioso 10 vezes na bolsa, como é que você se sentiria na 11ª vez? Provavelmente você se sentiria muito autoconfiante, talvez autoconfiante demais, né? Então, a humildade, tá, faz parte do meu mindset, porque a humildade me permite ver com mais clareza nessas situações e não me entregar nem ao medo e nem à euforia. Agora eu gostaria de te convidar a fazer um pequeno exercício comigo, uma brincadeira aqui no YouTube, e certifique-se que você está num lugar tranquilo, bem sentado, tá bem? Que não existem assim muitos ruídos te atrapalhando. Faça comigo. Você inspira, e aí quando você soltar o ar pela boca, você já solta o ar, fechando os olhos. E agora você relaxou, está relaxando, seu rosto relaxa, sua testa relaxa. Com o seu olho interior, você está enxergando um gramado bem verdinho, bem verdinho. Se você olhar um pouco à sua direita, você vai ver uma mesa. Você vai até essa mesa, se senta no banco na frente da mesa, olha para cima da mesa, vê o gramado e as árvores, ao sol, o céu azul. Em cima dessa mesa, veja, tem uma vasilha com limões, tem uma tábua de cortar e tem uma faca. Visualiza os limões em cima da mesa, visualiza a tábua e veja a faca. Pegue a faca com a sua mão. Com seu olho interior, veja essa faca na sua mão.
com a outra mão, pegue o primeiro limão e corte em cima da tábua de cortar. Ao cortar o limão, perceba que gotículas espirram e o sol as ilumina. As gotas do limão cortado molham a tábua de cortar. Você está vendo? E assim, você pega esse limão cortado, põe numa outra tigela ou amontoa num canto da mesa aonde não tinha nada. Pega o segundo limão, a mesma coisa. Corta o limão, olha para o limão, põe o limão de lado. Põe as duas metades de lado. Pega o próximo limão, corta esse limão com a faca, olha para o limão cortado e põe esse limão de lado. E assim, sucessivamente, até que a vasilha onde estavam os limões está vazia. Veja a vasilha vazia. Veja que você acabou com os limões. As metades estão ali. E agora, pegue uma metade cortada de um limão na sua mão. Olhe para ele, você consegue enxergar esse limão cortado nesse dia bonito nitidamente. E você morde esse limão agora. Morde o limão como se fosse uma laranja. Morde para chupar aquele sumo, o sumo azedo do limão. Na sua boca, faz com que você salive. Você sente o gosto do limão, aquele gosto azedo, ácido. E o ácido do limão faz sua boca salivar. Sua boca se enche de saliva. E agora eu te chamo de volta e você pode abrir os olhos. Se você fez essa brincadeira, a sua boca deve estar cheia d'água agora. Quem ordenou isso foi o seu pensamento, o pensar no limão. E essa é uma pequena prova de como você consegue alterar o seu estado mental. Fique tranquilo, isso não é hipnose, tá? Isso é apenas uma brincadeira, claro, isso foi um pequeno transe, mas um transe quase consciente, porque, sabe, você não dormiu, você estava aqui conosco, então veja que isso pode ser uma ferramenta muito útil para quem decidir usá-la no seu crescimento interior, na consolidação da sua atitude mental. É isso que eu tinha para te mostrar sobre Mindset hoje. Nós ainda vamos aprofundar o tema. E se você conhece pessoas que também se interessam por mudar a sua atitude interior, né, por reorganizar o seu mindset, compartilhe o nosso canal com ela, tá bom? Nós ainda vamos falar bastante de atitudes mentais positivas para a sua lucratividade. Muito obrigado.